Há uma frase muito conhecida de todos nós que é: se queres transformar o mundo, comece transformando a ti mesmo. Essa frase tem tudo a ver com o que eu quero pensar com vocês aqui hoje. Muitas vezes nós queremos experimentar um avivamento na igreja, no movimento evangélico que nós participamos, e responsabilizamos sempre o outro, a liderança ou alguém que está exercendo autoridade a nosso favor para que este avivamento, para que estas transformações aconteçam. E nós esquecemos que todas as transformações que nós precisamos à nossa volta têm que começar em nós mesmos. Se nós nos conscientizarmos disto e começarmos a transformar a nós mesmos, seguindo o que Paulo diz em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, com certeza o ambiente à nossa volta será transformado pela essência que está dentro de nós. Não espere o ambiente mudar para que você se transforme. Transforme primeiro você, porque com toda certeza o ambiente à sua volta será diferente a partir da essência que você transbordar neste ambiente que precisa ser mudado. Então, que Deus nos abençoe e que as transformações necessárias à nossa igreja e à nossa sociedade ocorram agora em nós. E a partir disso, nós veremos prosperar tudo o que é necessário. Queridos, sejam muito bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos juntos mais uma vez nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 10, do dia 5 de março de 2023. O título da nossa lição é O Avivamento na Vida Pessoal. O avivamento na vida pessoal. É claro que nós queremos ver um avivamento institucionalizado. Assim como a maldade está institucionalizada, nós queremos que ocorra a regeneração dessa institucionalização da maldade. E quando eu chamo de institucionalização da maldade, eu não estou dizendo que a instituição que está amaldiçoada é a igreja. Não, eu estou falando de um contexto social. Todos nós queremos ver uma sociedade diferente, transformada, mas nós precisamos compreender que as transformações partem de nós mesmos. A sua vida pessoal é o ponto mais importante a ser avivado para que todas as demais coisas sejam avivadas após isto. O textuário da nossa lição está em Salmos 63, versículos 3 e 4, que nos diz o seguinte: porque a tua benignidade é melhor que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. O salmista está disposto a isso. Nós vamos, de forma breve, é claro, falar um pouco na aula de hoje sobre a visão panorâmica de Salmos. Vamos aprender algumas coisas com os salmistas, mas vamos pensar sobre a visão panorâmica dos Salmos. E aí a gente vai entender perfeitamente este versículo do texto áureo, quando o salmista ele está falando dele. Ele não está falando do que está acontecendo à sua volta. Ele não está falando que ele vai esperar uma circunstância, vai esperar uma situação. Não, ele está dizendo: eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Ele tem uma convicção: a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Perceba que o salmista está falando dele e não do que está à sua volta. Verdade prática: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente. Se nós acordarmos qualquer dia e não percebermos a presença do Espírito Santo em nós, isso quer dizer que já estamos mortos. Quer dizer que já estamos mortos. É preciso percebermos, sentirmos
a presença do Espírito Santo? O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo deve ser patente, latente na nossa vida. Deve ser aquilo que nos move. Nós já estudamos aqui em lições passadas, falando sobre o Espírito Santo na vida de Jesus. O Espírito gerou Jesus no ventre de Maria. O Espírito produziu em Jesus o fruto do bom caráter. E o Espírito capacitou Jesus para a vida ministerial. Se tudo que Jesus fazia era sob o poder do Espírito, e era, porque ele, embora sendo Deus, era homem, viveu a humanidade plena. Imagine, se tudo que Jesus fazia era sob o poder do Espírito, imagine nós. Imagine a necessidade que nós temos de realmente sermos movidos sempre pelo poder do Espírito. A palavra-chave da nossa lição é fervor. Fervor. Precisamos viver este fervor do avivamento. A leitura bíblica em classe está no livro dos Salmos, o Salmo de número 63, versos 1 ao 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Essa declaração, ou estas declarações do salmista, são declarações magníficas, maravilhosas. São declarações firmes, firmes. Ele está falando do seu sentimento. E esta é uma característica dos livros poéticos. Quando estudamos os livros poéticos, nós aprendemos que os livros poéticos têm a capacidade de trabalhar as nossas emoções. Quando a gente lê os livros poéticos, a imagem que a nossa mente forma é como se a gente estivesse ouvindo o salmista falar. Ele está ali expressando, falando do seu sentimento, falando com emoção, exteriorizando aquilo que está no seu interior. E os salmistas, eles fazem isso com muita perícia. Quando nós estudamos os salmos, quando estudamos os livros dos salmos, nós aprendemos que nos salmos, a visão panorâmica que nós aprendemos é que os salmos nos ensinam a louvar a Deus em todo o tempo. Tem um livro que eu quero te recomendar chamado A Bíblia que Jesus Lia. Este livro é do Paul Stevens. Aliás, do Philip Yancey, perdão. Paul Stevens é um outro que eu lembrei aqui. A Bíblia que Jesus Lia é do Paul Stevens. E o Paul Stevens, Philip Yancey. Paul Stevens é espiritualidade na prática, porque a capa dos dois livros parecem. A Bíblia que Jesus lia é do Philip Yancey. E neste livro, o Philip Yancey faz uma interpretação hermenêutica do Antigo Testamento. E quando ele fala sobre os salmos, ele fala que começou a estudar 10 salmos por dia, do salmo 1 ao 10, depois do 11 ao 20, enfim. E ele percebeu uma oscilação de ânimo muito grande nos salmos. Às vezes o salmista está feliz da vida dizendo, clamei ao Senhor, Ele me livrou de todos os meus temores. Mas de repente o salmista diz, Deus, porque até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Às vezes o salmista diz, o justo sofre muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Mas de repente o salmista diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento todo dia. E ele mostra que mesmo vivendo esta oscilação de ânimo, o salmista está sempre pronto a adorar a Deus.
a bendizer o nome do Senhor, a engrandecer o nome do Senhor. E nós aprendemos, então, nesta oscilação de ânimos no livro dos Salmos, que nós sempre temos razões para adorar a Deus, em qualquer circunstância, mesmo vivendo qualquer adversidade da vida ou na vida, nós temos razões para adorar a Deus. Os Salmos nos ensinam isso. E então, nós aprendemos aqui com o salmista, nessa leitura bíblica em classe, que ele está disposto e disponível à adoração a Deus. Na nossa introdução, eu quero destacar que o pastor Elinaldo Renovato, nosso comentarista, ele disse que nós estudaremos nesta lição a respeito do avivamento espiritual na vida diária do crente. Para o crente, tudo é espiritual. Esse dualismo que uma coisa é a minha vida humana, outra coisa é a minha vida espiritual, não deve existir na nossa vida. Esse dualismo não deve existir. Para o crente, tudo é espiritual. Aí sim, por isso que eu lembrei do Espiritualidade na Prática, do Paul Stevens. Ele fala sobre a espiritualidade a partir da vida de Jacó. E ele nos ensina neste livro, Paul Stevens nos ensina em Espiritualidade na Prática, que tudo para nós é espiritual. Ele fala sobre espiritualidade na alimentação, no sono, nas relações sociais, espiritualidade na relação sexual, espiritualidade em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos agir em todas as áreas da nossa vida com espiritualidade. Primeiro ponto, avivamento. O avivamento na vida do salmista. Primeiro parágrafo, uma busca sincera. Então, o estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da sua vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Diante desse processo difícil, a nossa vida é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. O que é um processo? São diversas situações que ocorrem para chegarmos a um determinado fim, para chegarmos a um objetivo. São diversas etapas, fica melhor definido assim. Processo são diversas etapas que ocorrem a fim de que a gente chegue em um fim, um objetivo específico. Paulo disse em Romanos capítulo 8 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, no processo que Deus nos permite passar, às vezes nós não entendemos como as coisas vão colaborar, contribuir, mas o salmista está deixando claro aqui que diante de qualquer adversidade, ele tinha o desejo de buscar a presença de Deus. Estar com o Senhor para o salmista era mais importante do que qualquer outra coisa. Então precisamos entender que nos processos difíceis da vida, nós precisamos buscar a presença de Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, contemplando e bendizendo ao Senhor. A contemplação, a meditação, a solitude, que é diferente de solidão. Solitude é estar sozinho, mas por uma escolha pessoal, a fim de ter o encontro com Deus, que é o autor da vida. Então precisamos trabalhar essa solitude e essa contemplação para que estejamos mais perto do Senhor. Então, podemos aprender com o salmista a respeito da disposição da alma, contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Então, é importante contemplarmos a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. O salmista tinha isso como um desejo. A alma dele desejava estar com o Senhor. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isto. Uma coisa que eu quero que você não esqueça é que, eu anotei isso aqui, olha, falando desse desejo de estar com o Senhor,
Um dia desse eu estava ministrando e o Senhor me trouxe à luz, à mente, isso que eu vou lhe dizer aqui agora. Olha, aquilo que desejamos reflete o estilo de vida que vivemos. Aquilo que desejamos reflete o estilo de vida que vivemos. Por que tem muitos crentes que não estão desejando a presença de Deus? Porque, na verdade, são crentes nominais, não estão vivendo um estilo de vida voltado para o verdadeiro cristianismo. Por exemplo, o filho pródigo. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, gastou tudo o que tinha, o lugar que ele estava, sobreveio aquele lugar uma grande fome, ele foi pastorear porcos, e aí pastoreando porcos, ele desejava comer a comida dos porcos. Na casa do pai, enquanto ele estava na casa do pai, ele nunca imaginava desejar comer comida de porco. Agora, os anos passam e ele vai viver um estilo de vida distante da casa do pai. E então ele deseja comer comida de porco. Por quê? Porque aquele era o estilo de vida que ele estava vivendo. Eu sempre digo o seguinte, cuidado, porque os teus desejos estão te indicando o estilo de vida que você está vivendo. É isso mesmo. Ninguém que melhora o seu estilo de vida tem os mesmos desejos que tinha quando o estilo de vida era um estilo de vida muito inferior àquele que ele está vivendo. O filho pródigo só está desejando comer as comidas dos porcos porque ele está fora da casa do pai. Então, cuidado, os teus desejos revelam o estilo de vida que você está vivendo. Se estamos realmente vivendo a espiritualidade, nós desejamos estar com o Senhor. O salmista, eu anotei isso aqui para falar mais à frente, mas já me veio à mente, o salmista no Salmo 84, ele diz assim, quão amáveis, Salmo 84, versículo 1 e 2, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O salmista está dizendo, eu estou vivendo um estilo de vida tão próximo do Senhor que até a minha carne te deseja. Eu sempre oro e falo com o Senhor, Deus, faça a minha carne tremer na sua presença, faça a minha carne desejar ao Senhor. Isso é possível. Nós vamos falar aqui durante esse trimestre sobre as obras da carne. É possível a carne desejar o Senhor? É só nós obrigarmos a carne a isso. É só nós fazermos como Paulo nos ensina, levando todo o pensamento cativo a Cristo. É só nós acostumarmos a nossa carne a estar na presença de Deus, que ela vai desejar a presença de Deus. Ela vai aprender a ter prazer nas coisas de Deus e não nas coisas do mundo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso.
E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, Deus é o nosso auxílio. O salmista sabia que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. O salmista sabia que ele tinha que manter uma mente em Deus. Nós não podemos permitir que a nossa mente fique divagando, que a nossa mente escape, fuja, que a nossa mente busque os seus próprios caminhos. Nós precisamos estar no controle da nossa mente. E é possível. Nós vamos estudar à frente aqui nesse trimestre ainda sobre o fruto do Espírito. E uma das virtudes do fruto do Espírito é domínio próprio. Eu preciso ser o Senhor da minha vida. Eu preciso ser o Senhor do meu coração. Eu preciso ser o Senhor dos meus pensamentos. Ainda que eles tentem divagar e me trair, eu preciso trazê-los de volta, aprisioná-los ao pensamento de Cristo. Nós precisamos ter esta maturidade, crescer e aprender a aprisionar os nossos pensamentos naquilo onde eles devem realmente estar. Segundo ponto, o avivamento espiritual do crente. Primeiro parágrafo, reservando uma agenda de piedade. O nosso comentarista diz que, à luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. Eu tenho falado aqui desde o início do trimestre que nós precisamos manter uma vida avivada. Eu disse que a gente não pode estar avivado, porque isso é circunstancial. A gente precisa ser avivado, porque isso é essencial, é a nossa essência. Agora, existem alguns elementos que são importantes para a gente manter essa vida avivada. Alguns desses elementos são a prática da oração e da leitura, a prática da oração e a prática da leitura devocional das Escrituras. Eu costumo dizer, principalmente para nós que somos líderes, que a Bíblia não pode ser ferramenta de trabalho. A oração não pode ser ferramenta de trabalho. Eu tenho que orar porque eu tenho que pregar. Não, eu preciso orar para que eu mantenha a minha comunhão com Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus para que a palavra de Deus seja viva dentro de mim. Então, esta prática da oração e leitura devocional das Escrituras são elementos imprescindíveis para mantermos um avivamento espiritual em nós. Segundo parágrafo, a prática da oração. Nosso comentarista cita que homens que oravam 3 vezes ao dia, Davi, Daniel, Jesus tinha vários momentos de oração durante o dia, tinha uma vida de intensa oração. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Eu gostei muito disso que o pastor Elinaldo Renovato colocou aqui, a oração como exercício. Eu falo isso há anos. Eu tive que aprender a orar, porque eu cresci no meio
pentecostal, no meio evangélico, ouvindo as pessoas ensinarem que crente não ora porque gosta, crente ora porque precisa. E nós aprendemos coisas erradas a respeito de oração. O que é oração? Oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Oração é, antes de ser uma ferramenta de petição, oração é um instrumento de comunhão. A minha oração realmente muda aquilo que Deus decretou que vai fazer? Não, a oração não muda os decretos de Deus. Aquilo que Deus decretou, a oração não muda. A gente diz, a oração move a mão de Deus. Será? Será que move mesmo? E quando a gente ora, a mão de Deus não se move, porque Deus já decretou que vai ser diferente. Aí a oração nos põe em comunhão com Deus para entender o que Ele quer. Aí nós compreendemos que aquela não é a vontade de Deus. Então nós não oramos contra a vontade de Deus. Nós temos comunhão, sabemos qual é a vontade. Oramos de acordo com a vontade. Quando nós compreendemos que aquilo que nós estávamos pedindo não é a vontade de Deus, nós sabemos que a oração tem poder de nos transformar para aceitar e viver a vontade de Deus. Nós precisamos entender esta dinâmica na oração. E oração é um exercício. Oração é um exercício. Quanto mais nós orarmos, mais treinados nós estaremos para orar. Treinados, né? Porque a gente tem que decorar uma oração. É porque oração envolve corpo, alma e espírito. A gente precisa estar bem para conseguir realmente orar. A gente precisa exercitar a oração. Eu já corri 40 quilômetros por dia na minha juventude. Hoje não mais. Nem a metade, nem um quarto disso. Não dá. Por quê? Porque eu parei de treinar. Mas se eu voltar a treinar, a minha memória muscular vai ser ativada e rapidamente eu vou atingir essa condição novamente. Por quê? Porque eu treinei, porque eu exercitei. O problema é que a gente quer orar sem entender que a oração é um exercício, demanda tempo. Nós precisamos aprender a gastar tempo, não perder, mas gastar tempo diante de Deus em oração. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender. Isso é preciso para entender, para absorver e para viver os seus preciosos ensinamentos. A palavra de Deus tem que ser algo amado por nós, tem que fazer parte da nossa vida. Eu fiz questão de anotar aqui, estudando a lição, que a Bíblia não é um livro de pesquisas ocasionais, mas de práticas diárias. O problema é que tem gente que está achando que a Bíblia é um livro de pesquisas ocasionais. Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo. Onde eu abrir, aí eu coloco a mão. O Senhor vai falar comigo. Aí diz que a pessoa fez isso, aí abriu em cima do texto que apareceu, o texto que apareceu para a pessoa foi, e Judas foi e enforcou-se. A pessoa fala, misericórdia, não é Deus falou comigo. Abriu a Bíblia de novo, pôs a mão, aí apareceu, e tu vai e faz o mesmo. Ai, Senhor, tem misericórdia. Abriu a Bíblia, fechou de novo, pôs o dedo, esforça-te, tenha bom ânimo. Aí a pessoa falou, meu Deus, misericórdia, fechou, abriu de novo. Na hora que abriu, colocou o dedo, o que tens que fazer, faz depressa. Meu Deus, tem misericórdia. Pôs a mão de novo, aí apareceu, em bom ânimo, não te mandei eu? A Bíblia não é um livro de pesquisas ocasionais. A Bíblia não é esse negócio. A Bíblia não é Google, gente. A Bíblia não é o Google, onde a gente joga lá o que a gente quer, aparece pra gente. Não, não é isso. A Bíblia é um livro de práticas diárias. A Bíblia é um livro que deve ser conhecido, vivido, aplicado os seus princípios na própria vida. Tem gente que está achando que a Bíblia é um livro de pesquisas ocasionais ou a Bíblia é um Google. Terceiro ponto da nossa lição. A vida pessoal e familiar do crente avivado. Aqui, o nosso comentarista, em 4 parágrafos, vai fazer um comentário de todas as coisas na vida do crente e todas as áreas que precisam ser avivadas. Primeiro, ele diz que claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Há uma direção
em tudo. A Bíblia, sei que você já ouviu isso, a Bíblia tem respostas para tudo. Quando estudamos o livro de Provérbios, por exemplo, Provérbios, o nome Provérbios significa máximas de vida. A Bíblia nos ensina todas as coisas em todas as áreas da nossa vida. Eu costumo dizer, já disse isso aqui, vou repetir, a Bíblia não é coisa de crente, Bíblia é coisa de gente, Bíblia é coisa para a nossa vida cotidiana. Segundo parágrafo, a vida do cônjuge, aquele que lê a palavra e aplica na sua vida, a palavra de Deus disciplina o nosso relacionamento com o cônjuge, a fim de que essa família seja ajustada. A vida com os filhos, a Bíblia disciplina também o relacionamento entre pais e filhos, os pais respeitando os filhos, os filhos respeitando os pais, se submetendo aos pais, os pais não incitando a ira dos filhos. A Bíblia disciplina essas coisas. E, por fim, quarto parágrafo, os efeitos do avivamento na vida pessoal do crente. O crente avivado é alegre, o crente avivado não é que ele deixe de ser humano, sabe? Ele sofre todas as intempéries que quaisquer outros seres humanos sofrem. É possível o crente sofrer depressão? É possível. Mas o crente avivado, ele tem uma ferramenta, mas ele é dinâmico, ele tem esperança. Então, ele tem uma ferramenta a mais para poder sobreviver às diversas intempéries da vida. O nosso desejo, queridos, é que o Espírito Santo avive a nossa vida pessoal, que a gente não queira só uma igreja avivada, que a gente seja um membro do corpo de Cristo avivado. Porque se eu sou um membro avivado, se tem outros e outros e outros e outros, se todos os membros são avivados, isso quer dizer que o corpo também será avivado. Deus te abençoe. Um grande abraço e que o avivamento de Deus comece na sua vida hoje e não termine até que a igreja seja arrebatada. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.